Sabe, tem horas que a própria existência parece uma coisa meio estranha, né? A gente tá aqui tentando entender as regras do jogo e logo vem aquelas perguntas gigantes, né? Por que eu tô aqui? De onde veio tudo? Uhum. É uma busca que parece que tá no nosso DNA. Mas olha, quanto mais a gente descobre, mais perguntas aparecem, é ou não é? É bem por aí. E essa pulga atrás da orelha, essa desconfiança sobre a realidade, isso não é novo, não. Se a gente for olhar para a história da filosofia, tem um exemplo clássico, né? Qual? O tal do gênio maligno do Descartes, lá no século XVII. Ele jogou a ideia, tipo, e se tudo que a gente vê, ouve, sente, o céu, as mãos, os sons, fosse só uma baita ilusão? Uma ilusão criada para enganar a gente. Uau! Exatamente. Criada por uma entidade superpoderosa só para nos confundir. É um questionamento bem radical sobre os nossos sentidos, sabe? E o doido é que essa dúvida antiga parece que tá ganhando uma cara nova agora, né? Com toda essa tecnologia, Sem dúvida. supercomputador, inteligência artificial que aprende sozinha, realidade virtual que te engana bonito, metaverso. De repente essa ideia de uma realidade, digamos, fabricada. Digital, né? Isso, digital. Parece menos ficção científica e mais, bom, talvez tecnicamente possível, né? Ok, vamos fundo nisso aí. É exatamente o ponto. A nossa conversa hoje vai ser sobre isso mesmo. Um argumento filosófico moderno, bem provocador, que a gente viu nos materiais analisados. Certo. E esse argumento usa lógica, usa probabilidade, para sugerir uma coisa, olha, bem surpreendente. Talvez a gente esteja vivendo numa simulação de computador super avançada. Uau, ok. A ideia aqui é entender como funciona esse raciocínio, sabe? Como que se chega nessa conclusão que parece saída de filme. Beleza. Então, o centro da nossa discussão é o tal do argumento da simulação. Os materiais que a gente viu dizem que foi um filósofo, o Nick Bostrom, que formalizou isso em 2003. E ele montou isso como um trilema. É isso, um trilema. É parecido com um dilema, né? No dilema você tem duas opções ruins para escolher. Geralmente. No trilema são três proposições. E a lógica do argumento diz que pelo menos uma delas tem que ser verdade. Não dá para fugir. Tá, e quais são essas três opções que o Bostrom coloca, segundo os textos? Ok, a primeira é bem provável que a humanidade, bom, ou seja extinta, ou então a nossa civilização entre em colapso de um jeito que não tem volta, sabe? Antes da gente chegar num estágio muito, muito avançado de tecnologia, de cognição. Um estágio que ele chama de pós-humano. Entendi. Opção 1, a gente não chega lá nesse futuro super tecnológico. Game over antes. Qual a segunda? A segunda é assim, qualquer civilização que consiga chegar nesse estágio pós-humano, super avançado mesmo, essa civilização provavelmente não vai ter muito interesse ou talvez nenhum interesse em criar simulações super realistas dos seus antepassados. Tipo, simular a nossa história. Ah, tá. Mesmo podendo, eles escolheriam não fazer. Ou talvez fosse proibido, algo assim. Exato, ou por ética ou simplesmente por não verem sentido nisso. É uma possibilidade. Ok. Ou a gente não chega lá, ou quem chegar não vai querer brincar de simular a gente. E a terceira opção, imagino que seja a que dá mais o que falar, né? Ah, com certeza, é a que chacoalha tudo. Nós estamos quase certamente vivendo agora dentro de uma simulação de computador. Extinção, desinteresse dos superavançados ou somos uma simulação. Essas são as três pontas. A estrutura está clara, mas aí vem a pergunta, né? Como que os materiais justificam que essa terceira opção seja sequer provável? Parece tão fora da caixa. Então, o argumento se apoia em três pilares, três ideias-chave que os textos detalham bem. O primeiro pilar, ele vem mais da filosofia da mente. É a ideia que chamam de independência do substrato. Independência do substrato. O que é isso exatamente? Basicamente, a ideia é que a consciência, sabe, essa nossa sensação de existir, de perceber as coisas, ela não estaria presa, digamos assim, ao nosso corpo biológico, à nossa carne e osso. Quer dizer que a mente, a consciência poderia existir em outra coisa que não um cérebro de verdade? Em teoria, sim. Essa é a base. Se a gente conseguisse replicar a estrutura funcional do cérebro,
Talvez até como os neurônios se conectam, mas em outro material, tipo silício num computador. Aham. Essa estrutura poderia, hipoteticamente, gerar consciência também. As fontes que a gente viu indicam que, óbvio, isso é um debate filosófico enorme ainda, né? Imagina. Mas para construir o argumento da simulação, essa independência do substrato é meio que um ponto de partida necessário. Muita gente aceita isso para poder seguir o raciocínio. Entendi. Então essa ideia da consciência poder rodar em outro lugar, mesmo sendo meio debatida fora desse contexto, é a base pro argumento do Bostrom. Faz sentido. Vamos para o segundo pilar, então. O segundo pilar já olha mais para a tecnologia mesmo, para o futuro, para a capacidade dos computadores. Mesmo que a gente ainda não tenha criado uma IA que sente as coisas de verdade, né? As IAs de hoje são ótimas em imitar, mas não têm consciência. Certo, são ferramentas super avançadas, mas não são alguém. Exato. Mas as projeções de como a tecnologia evolui, cara, são impressionantes. O poder de processamento está crescendo em um ritmo absurdo. E os materiais que a gente leu dão uns números sobre isso, né? Sobre o quanto de processamento precisaria para simular uma mente humana. Sim, dão umas estimativas, elas variam, claro, mas falam algo entre 10 elevado a 33 e 10 elevado a 36 operações por segundo, para simular um cérebro humano de forma realista. 10 com 36 zeros na frente. Caramba. Isso parece computação pra caramba. Tipo, impossível hoje. Hoje sim, mas é aí que não estará outra parte da análise. O potencial teórico lá na frente. O Bostrom usa umas estimativas baseadas na física. Um computador hipotético, do tamanho do planeta Terra, usando nanotecnologia no limite, poderia chegar a fazer, tipo, 10 a 42 operações por segundo. Peraí, 10 elevado a 42? Isso. Muito mais que os 10 a 36 que precisaria para um cérebro. Pelas contas lá. Exatamente. Tipo, talvez 1 milhão de vezes mais capacidade do que o estimado para simular uma mente. Mesmo que essas contas tenham um erro, a diferença é tão brutal que sugere que uma civilização pós-humana teria poder de computação de sobra, para rodar não uma, mas talvez bilhões de simulações como a nossa ao mesmo tempo. Então, o que os materiais sugerem é que, olhando para a física, o limite não seria falta de motor para rodar isso tudo, para otimizar essas simulações. Elas não precisariam ser perfeitas em todo canto e o tempo todo. Como assim? Não entendi. Poderia ser meio como num jogo de videogame muito avançado. O mundo só seria renderizado, criado em detalhes, onde e quando tivesse alguém consciente olhando. Ah, tá. Tipo, se eu não tô olhando para a parede, ela não precisa existir com todos os átomos lá. Mais ou menos isso. Ou se um cientista na simulação usasse um microscópio superpotente, só aí a simulação calcularia e mostraria os detalhes necessários para manter a ilusão. Isso economizaria um poder de processamento absurdo. Cara, isso daria um controle total para quem criou a simulação, né? Os textos falam disso. Poder editar memória, voltar o tempo, tapar uns buracos na realidade. Fascinante. E meio assustador. Totalmente. Bom, então a gente tem a base filosófica, pilar 1, e a viabilidade tecnológica lá na frente, pilar 2. Como que o Bostrom junta isso para chegar na conclusão da simulação? Qual o terceiro pilar? O terceiro pilar é a probabilidade. É aqui que tudo se junta. Se a gente aceita que a consciência pode rodar em outros lugares, pilar 1, e que no futuro vai ter poder de computador sobrando para criar essas consciências simuladas, pilar 2, Aham. então fica razoável pensar que essas civilizações futuras iriam fazer isso. E muito. Talvez para estudar história, para entretenimento, para arte, sei lá, os motivos podem ser muitos. E se eles criassem muitas simulações? Muitas mesmo. Aí vem a parte matemática da coisa, que é bem interessante. Se várias civilizações pós-humanas, em vários lugares, em vários tempos, criassem bilhões, trilhões de simulações dos seus passados, o número total de mentes conscientes simuladas seria muito maior que o número de mentes originais biológicas lá das civilizações criadoras. Entendi. A grande maioria das pessoas conscientes que existiriam no universo todo, ou multiverso, sei lá, seriam simuladas. A esmagadora maioria, estatisticamente falando. Então a lógica aqui, segundo os textos, é tipo um jogo de números. Não é só será que dá para simular, mas sim, se dá para simular e provavelmente vão fazer isso aos montes,
onde é mais provável que a minha consciência esteja. É isso. Exatamente essa sacada da probabilidade. Pensa assim, se pegassem todas as consciências que existem, as originais e as simuladas, e sorteassem um ao acaso, qual a chance de ser você? A probabilidade de você ser uma das simuladas seria gigantesca simplesmente porque elas seriam muito mais numerosas. É a tal analogia do bolão da realidade que os textos mencionam, né? Tipo, é mais seguro apostar que você está no grupo maior, os simulados, do que no grupinho minúsculo, os originais. Exato. É uma aposta estatística. Certo. Com esses 3 pilares agora, a possibilidade filosófica, a capacidade tecnológica e essa lógica da probabilidade, dá para olhar de novo para o trilema, né? Isso. Vamos voltar para as 3 opções. Opção 1. Extinção ou colapso. É uma possibilidade real, claro. Se a humanidade não der conta dos seus problemas ou não continuar avançando tecnologicamente, não vai ter pós-humano para criar simulação nenhuma. E aí o argumento meio que perde a força para nós. Mas vamos supor que a gente passe dessa fase, que a gente chegue lá. Aí entra a opção 2, o desinteresse dos pós-humanos. Para essa opção ser a verdadeira, todas as civilizações super avançadas que surgissem teriam que, todas elas, sem exceção, perder totalmente o interesse em rodar simulações dos seus passados, mesmo podendo. Isso parece meio difícil de acontecer com todas elas, né? Os materiais analisados acham isso improvável. Pensa na nossa curiosidade hoje, científica, histórica, até para jogar videogame a gente simula coisas. Precisaria uma mudança de mentalidade muito radical e universal em todas as civilizações futuras. Tá. Então, se a opção 1, a gente não chega lá, e a opção 2, quem chega lá não quer simular, forem consideradas as menos prováveis, a lógica do trilema te empurra para onde? Exato. Se as 2 primeiras parecem menos prováveis, a estrutura lógica do argumento te força a concluir que a terceira opção é a mais provável. Nós estamos com alta probabilidade estatística vivendo dentro de uma simulação. É o que sobra, se as outras 2 forem vistas como menos plausíveis dentro dessa linha de raciocínio, claro. Cara, é aí que a cabeça começa a dar um nó mesmo. E se essa opção 3 for a correta, os materiais ainda levantam umas ideias mais doidas ainda, tipo simulações dentro de simulações? Sim, as tais simulações aninhadas. Se a nossa realidade é uma simulação criada por alguém num nível acima, o que impediria a nossa civilização simulada, quando chegar lá na frente, de criar as suas próprias simulações conscientes? E viraria tipo aquelas bonecas russas, uma dentro da outra? Exatamente. Poderiam existir vários níveis de realidade, um simulando o outro, como bonecas russas digitais. E tem um ponto que eu achei maluco nos textos, a ideia de que, se a gente conseguir criar uma simulação consciente, isso seria a maior prova de que nós mesmos estamos numa. Isso não faz sentido, ou faz? É um paradoxo curioso, né? Pensa bem, se nós, aqui ou no futuro próximo, criarmos simulações com gente consciente dentro, isso mostraria 2 coisas. Primeiro, que civilizações como a nossa podem chegar nesse nível tecnológico, isso enfraquece a opção 1 do trilema para nós. Certo. E segundo, mostraria que essas civilizações tenham interesse em fazer isso, o que enfraquece a opção 2. Se a gente mesmo invalida as opções 1 e 2 com a nossa própria tecnologia, a lógica do trilema diria que a opção 3 é a que vale para nós. Então, criar a simulação seria a confirmação de que somos uma. Que viagem. É uma reviravolta e tanto, né? Levanta umas questões bem profundas sobre o que a gente está buscando com a nossa ciência. Total. E aquela ideia de otimizar os recursos da simulação que você falou antes. Isso leva para outra possibilidade que os textos discutem, que é bem sinistra. As tais pessoas-sombra, os NPCs. Ah, sim! Essa é uma especulação de como a simulação poderia funcionar de forma mais econômica, digamos. Para não gastar tanto poder de processamento, talvez não precisasse que todo mundo na simulação fosse consciente de verdade, com sentimento, com experiência subjetiva. Como assim? Poderiam existir personagens programados para agir, falar, interagir igualzinho ao humano consciente, mas que seriam só cascas, muito sofisticadas, mas sem ninguém dentro.
tipo os NPCs, os personagens não jogáveis dos games. Cara, a ideia de que a gente pode estar convivendo com essas cascas o tempo todo sem fazer ideia chega a dar um arrepio. Os textos até falam da dificuldade do teste de Turing para diferenciar a inteligência real de simulada, né? Exatamente. Mas olha, é importante lembrar, isso é uma hipótese dentro da hipótese, né? Primeiro você assume que é uma simulação, depois especula como ela seria feita. Mas voltando ao argumento principal que os materiais trazem, é o trilema do Bostrom. Certo? A combinação da possibilidade filosófica, consciência fora do biológico, da projeção de poder computacional imenso no futuro e da lógica da probabilidade, muito mais simulados que originais. Tudo isso aponta, segundo esse raciocínio, para a terceira opção, a de que nós estamos numa simulação. Seria a mais provável das três. Ok, o argumento está montado, a lógica está aí, mas vem a pergunta que não quer calar e que os materiais também colocam. Tá, e daí? E se for verdade? Se a gente descobrisse sem sombra de dúvida, ok, pessoal, é oficial, vivemos numa Matrix. Mudaria alguma coisa na prática, no dia a dia? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E não tem resposta fácil. O próprio Bostrom, segundo os textos, acha que, na prática mesmo, quase nada mudaria. A gente ia continuar tendo que trabalhar, pagar boletos, se relacionar. As regras do jogo continuariam as mesmas, mesmo sendo um jogo. Exato. A realidade que a gente percebe continuaria sendo a nossa realidade. Mas, por outro lado, as fontes também questionam se seria tão simples assim. Será que saber que somos, sei lá, códigos num supercomputador não ia mexer profundamente com o nosso senso de propósito, de valor da vida? A reação psicológica é uma grande interrogação. É, difícil saber como a gente ia lidar com uma notícia dessas, se ia ser vida que segue ou um surto coletivo. E no fundo, a incerteza continua, né? Mesmo que a gente não esteja numa simulação, como a gente saberia com 100% de certeza? Como saber se somos a realidade original ou só mais um andar nessa pilha de simulações? Aquela dúvida radical do Descartes, do gene maligno, ela nunca some de vez. Fica então, sei lá, uma última provocação para quem está ouvindo, vinda dessa nossa conversa toda. Se a nossa realidade, essa coisa toda complexa com leis, com a nossa própria consciência, se tudo isso pode, pelo menos em teoria, ser uma construção tão bem feita, seja por um demônio filósofo ou por programadores do futuro, o que isso diz sobre o sentido, o propósito que a gente busca aqui dentro? Boa pergunta. Será que o valor da nossa experiência, o significado que a gente cria, depende se a plataforma é original de fábrica ou não? Ou será que o sentido nasce da própria vivência, não importa onde ela aconteça? Fica aí pra gente pensar, né?